Boa tarde, gente. Professor Wellington, do Aqua, para a Escola EREM de Bibiribe. Primeiros anos de Química. Hoje é 11, meu número de sorte, que eu nasci no dia 11. Hoje é 11 de dezembro de 2020. Estamos fazendo essa live pelo Google Meet e depois eu vou colocar lá no YouTube, tá certo? No meu canal, Professor Wellington Aqua. Tá certo? O assunto hoje é quantidade de matéria, tá certo? MOL, o famoso MOL. E também a gente vai tentar entrar mais em um pouco de estequiometria. Tá certo? Então, vamos começar. Avisando. Primeira coisa que entrar, avise aos colegas que coloquem nome e turma no chat. Tá certo no chat lá. Quem não souber, aí pede alguém. Isso, Bruno César. E vá avisando aos colegas, viu, Bruno? Muito obrigado e avisa aos colegas. Olha, bote o nome e a turma lá no chat. Porque está gravando e fica lá, registrado. Tá certo? Ana Júlia, muito bem, Ana Júlia. Guilherme Henrique. Henrique Luna. Muito bem, coloquem o nome e a turma no chat. Natan de Lima. Muito bem, Natan. E avisem aos colegas que entraram depois. Andriele, coloque lá. Muito bem, Andriele. Avisem aos colegas que chegarem depois para colocar, viu, Valdir? Gabriel, coloque o nome lá. Nome, turma. Letícia, nome, turma. Muito bem. E avise aos colegas que não colocaram para colocar, porque fica lá no chat lá e está gravando, tá certo? Essa é uma das últimas lives do ano. Tá certo? Penúltima ou última live do ano. Certo? Cuidado. Então, presença, 1 hora só, e vamos ao assunto. Tá ok? Espero que estejam todos bem. Saúde. Quantidade de matéria. Tá certo? Que é o chamado MOL. É o seguinte. Só para mim que o áudio está baixo. Então ajeita aí, viu? No seu, é o seu celular. Jaime Pereira da Silva, Vitor Hugo, primeiro bota, avisa aos colegas, para botar lá no chat o nome. Jaiane, primeiro C, bota lá também no chat. Olha, quantidade de matéria. O que é que a gente vai falar hoje? É o seguinte, certo? Tem um elefante. Eu tenho uma unidade de medida para um elefante, né? O elefante, ele tem mais ou menos o quê? 2 toneladas. A unidade de medida que eu uso é tonelada, tá certo? Um ser humano, ele tem 70 quilos. Qual é a unidade de medida que eu uso? O quilograma, tá certo? Aí, os químicos tinham que fazer o seguinte: poxa, eu quero colocar aqui um átomo, ó, e aqui eu quero colocar um pezinho para medir isso aí, tá certo? Esse átomo não é uma quantidade mensurável, não é uma quantidade que eu possa medir. Vamos criar uma unidade para ele, tá certo? Então, veja, presta atenção. O que é que eles querem? Um átomo, e aqui tem uma certa medida de massa, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pronto. O que os químicos fizeram, tá certo? Eles pegaram um átomo de carbono, do carbono 12, que o número atômico é 12, tá certo? E, teoricamente, eles fatiaram, tá certo? Eles fatiaram esse átomo de carbono em 12 pedaços. É o carbono 12, então eu dividi em 12 pedacinhos, como se eu tivesse dividido em 12 pedacinhos. E um 12 pedaços dele, uma partezinha desses 12, eu vou chamar de 1U. 1U, tá certo? Esse 1U é a unidade de medida que eu vou utilizar, feito
Eu quero a minha massa é 90 quilogramas, tá certo? E ali a massa vai ser dada em U. Pronto, muito bem. Coloque no chat a turma, o seu nome e a sua turma. Essa unidade de medida, 1U, seria 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas, certo? É uma unidade absurdamente pequena, tá certo? Caio Reis, assina a ata, viu? Veja, 1/12 do carbono, do átomo de carbono, vai ser a minha unidade de medida, 1U. E esse 1U é 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. É como se eu tivesse botado aqui, ó, 1,66 e colocado um monte de zero à esquerda, que é bem pequenininho, aí não é mensurável. Aí o que é que eles fizeram? Os químicos já acharam a unidade, né? Tá certo? Então, ó, massa atômica, também chamada de MA, tá certo? Massa atômica. Aí, se você, Caio Reis, primeiro B, beleza, Caio Reis, ó, massa atômica. Se você não estiver enxergando direito, já que está no Google Meet, você só vai pegar o dedinho assim, ó, colocar na tela e colocar aí, ele amplia, tá certo? Ou se não, dá 2 toques na tela, ele amplia. Aqui no Google Meet. Lá no YouTube não vai fazer mais isso, mas aqui faz. Aí você faz assim, ó, e amplia, caso você não esteja enxergando os valores na tela direita. Tá certo? Depois diminui, aumenta. Ok? Então, massa atômica é a massa de um átomo, que é expressa agora em U, né? Então, qual é a massa atômica de C? Eu tenho 12U. Porque a gente não escolheu ele como modelo, a gente dividiu o carbono em 12 pedacinhos. 1/12 daquele pedacinho a gente chamou de U. Então, consequentemente, a massa atômica de C, do carbono, é 12U. Qual é a massa atômica do H? 1U. Qual é a massa atômica do O, do oxigênio? 16U. Tá certo? Qual é a massa atômica do magnésio? 24U. Pronto, melhorou. Eu agora já tenho uma unidade de medida para átomo e molécula. Mas temos outro problema. Essa unidade de medida U, 16U, 24U, 12U, ela ainda não é mensurável. Eu não consigo medir ela, né? Como se fosse fazer um bolo, tal, tanta gramas disso. Eu não consigo ainda. Aí os químicos ficaram se pensando, pô, como é que eu vou fazer isso, hein? Aí, veja, a ideia veio do seguinte, uma criança está lá comendo aqueles M&M, né? Se eu como 1, 2, 3 confeitinhos daquele, não dá gosto nenhum. Mas se eu comer um monte, um bocado, vai dar aquele sabor, tá certo? Então, aí, não entendi, rapaz. Presta atenção, veja. Ó, tem uma figurinha aqui que fica legal. Ó. Pronto, agora vamos. Daqui a pouco a gente chega lá. Faltou a massa molecular. A gente viu a massa atômica, a massa de um átomo, tá certo? Veja, vou voltar aqui um pouquinho. A gente viu a massa de um átomo. Agora a gente vai ver a massa de uma molécula. Está clareando? A matéria é formada por átomos. Os átomos se unem formando as moléculas. Então a gente vai ver agora a massa de uma molécula. Por exemplo, a água, H2O, tá certo? Uma molécula de água, qual é a massa dela? Vamos ver agora. A gente viu do átomo, que é a massa atômica. Agora a gente vai ver a massa molecular, que é a massa molecular é a massa de uma molécula, expressa também em U. Ela é obtida pela soma das massas dos elementos.
que constitui a molécula, tá certo? Então, massa molecular é a massa de uma molécula, expressa em U, obtida pela soma das massas dos elementos. Vamos ver como isso acontece? Ah. Por exemplo, a água, né? A água. O H2O, certo? Presta atenção aqui. H2O. Então, eu tenho 2 átomos de H e 1 átomo de O. Aí o que é que eu faço? Ó? Esse 2 está dizendo que eu tenho 2 H. Então, 2 vezes H. Mais, quando não tem nada é 1, viu? Quando não tem nada é 1. 1 vezes O. Então, eu tenho 2 vezes H e 1 vezes O. Pronto, faz bem a conta, tá certo? Aí agora, H tem quantos U? A gente viu no momento anterior, né? 1. Então, vai ser 2 vezes 1, tá certo? E o O tem quantos U? Quantas unidades? 16. Então, é 1 vezes O, onde o O é 16. Então, dá 2 vezes 1, 2. 1 vezes 16, 16. 2 mais 16, 18 U. Então, a massa da molécula de água é 18 U. Tá certo? É a massa molecular. É a soma das massas de todos os átomos, tá certo? Vamos ver outro exemplo. Esse Windows não é genuíno. Esse Windows não é genuíno. Eu já avisei aqui a eles que meu nome é o Wellington Genuíno Dourado. Consequentemente, tudo meu é genuíno. Vamos de novo aqui agora. Então, aqui, ó, sulfato de alumínio, tá certo? Mas vamos ver aqui. O que me interessa é isso aqui, ó. O AL eu tenho quantos? 2. Então, esse 2 é 2 AL. Então, 2 vezes AL. O que mais? Quando tem parênteses, gente, esse que fica fora multiplica tudo que está aqui dentro, tá certo? O que está fora multiplica tudo que está aqui dentro. Então, 3 vezes S, tá certo? Vai ser mais 3 vezes S. Tá certo? E aqui, mais o quê? 3 vezes O. Opa! Eita, água, e esse 4 aqui, ó? Você vai fazer 3 vezes 4, 12. Então, aqui vai ser mais 12O. Tá certo? Tá armado aqui, ó. 2AL mais 3S mais 3 vezes 4, 12O. Tá quase pronto, já armei, né? Aí agora eu vou substituir, ó. AL é quantos U? Aí você vai lá na tabela periódica, tudinho, ou é dado às vezes no problema. 27. Então é 2 vezes 27. Mais 3 vezes S. Quanto é S? Aí você vai olhar lá. O S vale 32U. Então é 3 vezes 32. Mais 12 vezes o O, a gente já sabe quanto é, né? O oxigênio é 16. Então é 12 vezes 16. Então a massa molecular é somando tudo, 2 vezes 27, mais 3 vezes 32, mais 12 vezes 16, dá 342 U, que é a massa desta molécula. Tá certo? A massa molecular. Ok? Aqui, ó, cuidado, matemática, né? Você não pode somar esse 27 mais 3, certo? Primeiro você resolve multiplicação e depois que resolver todas as multiplicações e divisões, aí é que você resolve as somas e subtrações. Vamos ver mais. Aí agora é onde entra o que eu falei, tá certo? 342 U, que é daquela molécula lá.
ou 18U, que é da molécula de água. 18U é uma quantidade muito pequena ainda, não dá para mensurar. Aí veio a ideia, pronto, um menino comendo uma balinha, um só, não dá gosto nenhum. Mas se ele comer um punhado, pegar um punhado assim, de pipoca mesmo, pá, você come um bocado. Pegar um punhado, você vai sentir aquele sabor, tá certo? Então, ó, se eu pegar um punhado, eu vou poder mensurar, eu vou poder medir, tá certo? Então é isso que eles vão fazer, ó. Aí a gente vai conhecer o mol. Mol. O mol representa amontoado, em grego, tá certo? Vamos dizer, eu tenho um monte de alguma coisa, esse monte de alguma coisa, esse amontoado de alguma coisa, a gente chama de mol. E de quanto é esse amontoado? Ó, 6, deixa eu tirar aqui essa aqui. 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas. Se eu pegar 6,02 vezes 10 a 23 átomos, junto tudinho num bolo, aquele molde todinho, é uma quantidade, isso aqui é absurdamente grande. Absurdamente grande. Por quê, pessoal? Ó, eita, desculpa. Eita, mexeu aí, tá? Mas dá para ver, né? Ó, esse 10 elevado a 23 significa que tem isso aqui, 23 zeros, ó. 6, é como se tivesse 6 e mais. Tá, 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 tá. Tá certo? Eu não estou botando 6,02, estou botando só 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pronto. Aproximadamente isso. Ó. Unidades, milhares, milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões, quintilhões. Então, veja a quantidade de partículas que é um mol. 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Isso é conhecido como número de Avogadro, tá certo? 6,02 vezes 10 a 23 é número de, não é de advogado, é Avogadro. Avogadro, tá certo? Em homenagem ao cara lá. 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Esse amontoado, mol amontoado. Então, isso me diz o quê? Um mol de átomos tem 6 vezes 10. Eu tirei o 0,02, viu? Ó, porque o 0, não vai interferir muito aqui. Então, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Um mol de átomos tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Um amontoado, uma porrada de átomos, tá certo? Se eu quiser assim, 2 mols de moléculas, eu tenho 2 vezes quem? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Ou você poderia dizer assim, ó, 2 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá certo? 2 mols. E cada mol é 6,02 vezes 10 a 23. Ok? Vamos ver mais. Então, o que é mol? Vamos ver? Mol. Mol é a unidade SI, para quem esqueceu, SI é Sistema Internacional de Unidades, tá certo? Sistema SI. É aquela unidade que é válida em todo mundo, tá certo? Eu tenho o danado do metro aqui, esse metro é a mesma medida lá na França, a mesma medida nos Estados Unidos, tá? É no sistema expressa a quantidade de matéria.
de um sistema que contém tantas partículas quanto os átomos existem, 0,0012 quilogramas do carbono 12. Então, mol expressa o quê? Quantidade de matéria. Quantidade de matéria é dada em mol. No sistema internacional. Pronto. Veja se vocês estão vendo bem. Qualquer coisa vai com os dois dedinhos lá na tela do Google Meet e aumenta, tá certo? Eu tenho aqui o elemento, tá certo? Elemento cálcio. Qual é a massa atômica dele? Está dada lá. 40 U. Mas 40 U, se eu colocar numa balança a massa dele lá, sei lá, não vai mexer nada. Ela não é mensurável. Eu não consigo medir. Mas agora, com o mol, eu consigo. Tá certo? Veja a jogada. Veja como é que eles vão fazer. Eu vou colocar aqui, ó, um átomo que é 40 U. Coloca aqui, ó. Ela não sai do canto. Aí eu vou... Ai! Cuidado, será que vai pegar o vírus de vocês aí, ó? Usa máscara, viu? Ah, então... Então veja aí, ó. Aí coloquei 2 átomos de Ca aqui. Também ela não se mexeu. Deu 80 U. Mas não resolveu nada. Aí eu saí colocando. Uma porrada, um monte. Um amontoado. Até a quantidade de quanto? 6,02 vezes 10 elevado a 23. É que 6 trilhões, 3 trilhões de átomos, tá certo? Quando eu botei essa quantidade aqui, aí a balança começou a se mexer. Aí ela se mexeu até que ponto? Quando aqui chegou em 6, aqui mediu 40 gramas por mol. Olha que jogada legal, meu. A massa de um átomo é 40 U. E a massa de um mol desses átomos é 40 gramas por mol. A cada mol eu tenho 40 gramas. E 40 gramas eu consigo mensurar. Eu consigo levar para o meu laboratório. Está clareando? Então, se eu tiver 40 gramas ali de cálcio, eu tenho quanto? 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Onde a massa atômica dele, de 1, é 40 U. Clareando, né? A gente pode fazer o mesmo com o... Pronto. Aí aqui eu deixei mais bonitinho, tá certo? É. Pronto. Beber uma água aqui, uma água. Pronto. E esse amontoado de átomos, 6,10, eu chamo de MOL, mol. Um mol de átomos de Ca, onde um átomo é 40 U, é numericamente igual a 40 gramas por cada mol, que é a massa molar. A massa de um mol, a massa molar. Está clareando, né? Então, vamos visualizando aí. A mesma coisa eu vou fazer com moléculas. Em vez de átomos, se eu botar moléculas aqui, ó, vamos ver. Bem, aí eu já sei que um mol de átomos é 6,02 vezes 10 a 23 átomos, que é a massa do átomo é dada em gramas por mol. Tá certo?
é numericamente igual à massa molar, que é dada em gramas por mol, tá certo? Essa é a massa atômica. Continuando. Agora não é mais átomo, agora a gente está vendo molécula, tá certo? A molécula de água. Molécula de água agora. H2O. Qual é a massa da molécula? A gente já fez os cálculos lá, não foi? Era 16 de um, mais era 16 daqui, mais 2 daqui, 2 com 16, 18. Então é 18 U. Se eu colocar uma molécula aqui, 18 U, a balança não vai se mexer, porque não é mensurável. É absurdamente pequena. Mas se eu colocar uma quantidade absurdamente grande de moléculas, a minha balança vai se mexer aqui. E se eu colocar essa quantidade aqui, ó, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de H2O, tá certo? A balança vai ficar onde? Se é 18U, a balança vai ficar em 18 gramas por mol, que é a massa molar. E isso aqui eu consigo mensurar, eu consigo medir. Essa quantidade absurdamente grande de átomos, no caso aqui, essa quantidade absurdamente grande de moléculas, 6,02 vezes 10 a 23, que é chamado número de Avogadro, é numericamente igual ao valor da massa em gramas. Está clareando? Então vamos ver aqui. Então, o que a gente está vendo agora? 1 mol de moléculas é 6,02, mas a gente está abreviando aqui para 6 vezes 10 a 23 moléculas. Tá certo? E é numericamente igual a massa dada em gramas por cada mol. Tá certo? Se eu pegar essa quantidade de moléculas, a massa de uma molécula, que é dada em U, é numericamente igual, só o valor, em gramas por mol. E que a gente pode mensurar. Vamos continuar aqui. E agora, não pode faltar o gás, né? 1 mol de gás. Eu tenho que mensurar, porque gás é matéria. Tá certo? Aí eu quero mensurar 1 mol de gás. Então, como é que eu posso mensurar esse gás, tá certo? Tá o menino aqui com a bolinha, né? Aí tem que tomar cuidado. A temperatura na CNTP aqui está dizendo quanto? 0 grau, tá certo? E ele está onde? No mar. Ó. Ele está ao nível do mar, tá certo? Está ao mesmo nível do mar e a temperatura está a 0 graus Celsius. 1 mol de gás. Por que tem que ter esses detalhes, professor? Porque se a gente aumenta a temperatura, vai variar o volume do gás. E assim, esse valor é para determinada temperatura e pressão, que a gente vai ver agora, tá? Então, ó, o volume molar, o volume de um mol de um gás na CNTP. O que é CNTP? Ó, condições normais de temperatura e pressão. Condições normais de temperatura e pressão, eu vou ter o meu volume molar. E qual é essa condição normal de temperatura e pressão? A temperatura é em 0 graus Celsius, certo?
é aquela temperatura que o gelo começa a derreter, né? Passa de sólido para líquido. Ou a temperatura pode ser dada em Kelvin, que é 273 graus Kelvin, tá certo? Pode ser dada em graus Celsius ou pode ser dada em graus Kelvin, tá certo? E a pressão é de uma atmosfera, ou 770 milímetros de mercúrio. Essa pressão de uma atmosfera é essa pressão que a gente está aqui no Recife, Olinda, é a pressão à beira-mar, como se diz, ao nível do mar. Se você começa a mergulhar, a cada 10 metros, se não me engano, aumenta 1 atm. A pressão vai aumentando. É por isso que os mergulhadores, cada vez que vão mergulhando lá fundo, a pressão vai aumentando, que eles não conseguem. O ouvido começa a estourar, começa a dar problema, tá certo? Então, é a pressão de uma atmosfera, é a pressão ao nível do mar. Se eu vou subir numa montanha, a pressão vai diminuir, tá certo? Imagine a pressão como uma coluna que está aqui na minha cabeça, tá certo? Na minha careca. Aqui, ó. Se eu vou subir na montanha, essa coluna de ar que está aqui na minha cabeça vai diminuindo. Então, a pressão vai diminuindo. Se eu for afundando alguma coisa, essa coluna vai aumentando. Então, a pressão vai aumentando. Só para ter uma ideia, mais ou menos. Tá certo? Yasmin Cristiane, assina a ata, viu, Yasmin? Assine a ata, o chat lá. Se não souber como é que é, pergunta ao colega. Bota lá, Yasmin Cristiane, turma tal, tá certo? Assine lá, o chat tá gravando isso aí. E essa é uma das últimas lives que a gente vai ter do ano. Isto! Yasmin Cristiane, primeiro C. É. Tem que estar tudo amarradinho para dar tudo certo. Tá certo? Eu vou ter uma live agora, uma live daqui, eu acho que 8 ou 15 dias com vocês. Que já é final de ano, e talvez essa já seja a última do live. Vamos ver agora. Então, ó, esse volume, qual é o volume? 22,4 litros. É o volume molar. Esse volume molar de 22,4 litros, o volume de 1 mol, tá certo? É na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Temperatura 0 graus Celsius e a pressão de uma atmosfera. Ou, dependendo do livro, 760 milímetros de mercúrio. Tá certo? Que é a mesma. É só dar de unidade diferente. Vamos ver mais. Pronto. Então, o que a gente viu até agora, 1 mol de moléculas, 6 vezes 10 elevado a 23, é como se tivesse 6 e 23 zeros de moléculas. Quintilhões de moléculas para dar um amontoado que a gente chama de mol. Esse amontoado a gente chama de mol. Esse amontoado é numericamente igual ao valor dele em gramas. Tá certo? Que de um gás é 22,4 litros. Tá certo? A massa o volume é 22,4 litros de 1 mol desse gás. Então, vamos testar aqui se a gente viu alguma coisa, tá certo? Quantas moléculas de butano, gás butano, né? C4, H10, existem em um isqueiro contendo 5,8 gramas desta substância? Dados o número de gasogado, né? Porque às vezes a gente não consegue decorar. 6 vezes 10 dá 23. Se for átomo, 6,10 a 23 átomos é 1 mol de átomo.
Se for molécula, 6 vezes 10 dá 23 moléculas, dá 1 mol de molécula. Tá certo? O C vale 12U e o H vale 1U. Tá certo? O carbono 12U, eu já dei isso no problema, né? Ficou fácil agora, né? Mas ficou fácil, como é que eu vou fazer esse danado desse... Olha, você vai fazer um bolo, tá certo? Você vai fazer um bolo na sua casa e você tem que ter os ingredientes. 2 quilos de açúcar, 1 quilo de farinha. Eu já tenho um desenho aqui. Deixa eu ver se está aqui. Né? Então, veja. Quantas moléculas de butano existem em um isqueiro contendo 5,8 gramas dessa substância? Deixa eu ver se eu tenho a figurinha aqui, tá? Tem aqui na frente, tá? Mas aí a gente vai ver daqui a pouco. Vamos ver mais. Ah. Resolução. X moléculas, que é o que eu quero. X moléculas, não sei quanto é, eu vou lhe chamar de X. Quantas moléculas? Essa é a minha pergunta, né? X moléculas. Eu quero 5,8 gramas. Quantas moléculas eu vou ter? Tá certo? Em 5,8 gramas. Essa é a minha pergunta. Então, veja. Primeiro eu vou calcular a massa molar. Tá certo? Ó. Como é que a gente viu? Esse 4 aqui, ó, no índice, está me dizendo quantos C eu tenho. Tá certo? Quantos C eu tenho? Então, é 4. Dá para chegar aí, 4. Deixa eu pegar aqui um melhorzinho. Esse 4 está me dizendo quanto você tem. Eu tenho 4 vezes C, tá certo? O que mais? Mais H. Quantos H eu tenho? Esse índice está me dizendo quantos H eu tenho. Então, eu tenho 10H. 10 vezes H. Tá certo? A massa molar, que é a massa de todos os átomos, juntando tudo, eu tenho, nessa fórmula aqui, 4C, é 4 vezes C, mais 10H. 10 vezes H. Pronto, agora eu faço 4 vezes, quem é C? 12, ele deu lá no problema, não foi? 12U mais 10H. Quantos U tem? Um só. Tá certo? Então, 4 vezes 12, 48. Mais 10 vezes 1, 10. 48 mais 10, 58. Seria 58, cuidado, 58U. Mas não é um mol? É aquela quantidade 6 vezes 10 a 23. Então, esse 58U é numericamente igual a 58 gramas por mol. A cada mol, eu tenho 58 gramas. Ok? Amarradinho aí. Veja, aí eu descobri agora quanto é um mol. Tá certo? Um mol tem 58 gramas. Guarde isso aí. Pronto. Agora que eu sei que uma molécula tem 58, consequentemente, um mol dessas moléculas tem 58 gramas, é numericamente igual, 58 gramas,
Então, eu posso relacionar ó, a minha certeza com a minha dúvida. Isso aqui, para quem não conhece, é regra de 3. Eu conheço 3 e não conheço 1. Então, depois que a gente fez os cálculos, a gente descobriu, ó, 1 mol, 6,10 a 23, tem quanto? 58 gramas. Uma molécula tem 58 U, mais um amontoado dela, um monte, um MOI, como a gente diz no Nordeste. Um MOI. Mas que quantidade é essa? Que MOI é esse? 6 vezes 10 a 23 moléculas. Eu tenho lá na balança agora quanto? 58 gramas. Isso aqui é certeza, né? E aqui é a dúvida. Se 6 vezes 10 a 23 moléculas dá 58 gramas, 5,8 gramas seria quanto? Não sei. Aí eu boto X. Quando eu faço isso, se transformou numa regra de 3. Regra de 3, eu vou dar uma dica aqui para você resolver. Ó, bota um tracinho do lado, bota um tracinho do outro e bota um sinal de igual aqui. Tá certo? Tá clareando? Aí vai ficar como? Ó, X dividido por 6 vezes 10 a 23 igual a esse dividido por esse igual a esse dividido por esse. Pronto. Toda vez que você tiver uma igualdade de frações, tá certo? Eu tenho duas frações. Tem uma igualdade e eu tenho uma letra que é uma incógnita, uma variável, e eu quero descobrir quem é essa letra, eu faço isso, ó. Multiplicação cruzada. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Ou também a gente chama de meio pelos extremos, tá certo? Mas toda vez que tiver assim, ó, uma letra e 3 números, eu conheço 3 e não conheço um, eu posso fazer assim, ó, tá certo? Multiplicação cruzada. Então vai ser esse vezes esse, x vezes 58, ou 58 vezes x, 58 vezes x. Essa bolinha aqui é vezes, viu? Eu não boto vezes x, esse sinal de vezes aqui, para você não confundir com esse x daqui da incógnita. O x do problema. Aí eu boto uma bolinha. É 58 vezes equivalente x, que é esse vezes esse, igual a esse vezes esse. Ou esse vezes esse, que dá o quê? 5,8 vezes a bolinha. Isso aqui tudinho, né? 6 vezes 10 a 23. Pronto. Como está multiplicando, eu posso passar para cá dividindo. Quando eu passo de um lado para o outro, troca o sinal, né? Estava multiplicando, vai dividindo. Então, aí, aqui já está pronto. Ó. O 58 estava aqui, aí desceu, ó, vai dividir isso. Pronto, agora ficou quase pronto. Quando eu divido 5,8 por 58, é a mesma coisa que eu fazia. Se eu fizer isso aqui, ó. Tá vendo esse 10 aqui a 22? Ele não está mais 10 elevado a 23, tá certo? Por quê, professor? Porque aqui, ó, eu posso deixar esse aqui igual a esse, tá certo? Como? Eu posso dizer que esse aqui é 5,8 vezes 10 a 1, o de baixo, tá certo? Passei para cá, vezes 10 elevado a 1. Esse 10 elevado a 1, eu posso passar para cima. Tá certo? Quando eu passo para cima ou para baixo, o sinal daqui do expoente troca. Aqui tá, quando não tem nada é mais, né? Mais 1. Se eu passar ele para cima, vai ficar menos 1, tá certo? Aí essa conta vai ficar assim, ó. 5,8 vezes 10 a 23 vezes 10 a menos 1, porque esse mais 1 que estava aqui embaixo foi para cima e ficou dividido por 5,8. 5,8 dividido por 5,8 dá 1. Vai colocar.
E 23. Quando tem bases iguais, você repete a base e subtrai os expoentes, tá certo? Aliás, desculpe. Soma os expoentes. Na multiplicação, bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Só que aqui, ó, é mais e aqui é menos. Os sinais são diferentes. Então, eu vou subtrair isso aqui, tá certo? Vai ficar 23 mais menos 1. E na realidade vai ficar 23 menos 1, que vai ficar 22, ó. Tá certo? Então, ó, aqui só foi matemática, né? Na realidade, o que é que eu fiz? Dividi esse por esse. E esse é o resultado. Tá certo? Que é a resposta que ele me pediu. Quantas moléculas tem em 5,8 gramas? Em 5,8 gramas tem 6 vezes 10 elevado a 22 moléculas. Como é que eu resolvi? Através de regra de 3. Tá certo? Eu tenho um termo conhecido. A gente descobriu. Deixa eu ver aqui como é que está. Vamos ver, a hora está passando, mas dá para a gente ver pelo menos que danado é estequiometria, tá certo? Estequiometria, que nome complicado, né? Estequiometria, aí você vai muito ouvir falar nisso, em química. Estequiometria ou cálculo estequiométrico, tá certo? Estequiometria ou cálculo estequiométrico. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho uma cidadã aqui, certo? E ela está fazendo um bolo. Ela tem uma quantidade aqui, leite, né? Vai colocar uma certa medida para fazer o bolo dela. Tá certo? Aí tem uma certa quantidade de leite. 1 litro, 2 litros e tal. Aí, deixa eu ver mais. Aí ela agora está com farinha. Aí vai colocar o quê? 2 xícaras de farinha. Né? Botou, vamos dizer, 1 litro de leite e 2 xícaras de farinha. Veja, na receita tem o quê? Farinha e leite. Farinha e leite são o quê? As qualidades, né? Os nomes, os produtos, né? E eu tenho a quantidade. Eu tenho a parte qualitativa, que é o nome, né? Farinha, leite. E eu tenho a parte quantitativa. 1 litro de leite, 2 xícaras de farinha. Aí o que é que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Aí eu estou fazendo um bolo. Aí chegaram mais pessoas para comer aquele bolo, tá certo? Eu posso fazer um bolo maior para comportar aquelas pessoas? Posso. Mas pode ficar com o mesmo sabor? Pode, contanto que eu siga certa proporção. Eu vou o quê? Eu quero que o bolo fique maior para maior quantidade de pessoas, mas eu quero que ele fique com o mesmo gosto. Então, eu posso dobrar. Por exemplo, dobrar. Eu usei o quê? 1 litro de leite. Aí eu boto 2 litros de leite. Era 2 xícaras de farinha. Eu dobro, fica o quê? 4 xícaras de farinha. Se eu seguir a mesma proporção, o que é que acontece? Eu vou ter o mesmo bolo, gostoso, saboroso para o pessoal. Tá certo? E essa proporção, a gente vai fazer os cálculos, seguindo que a gente dê uma olhadinha em balanceamento de equações. Certo? A equação tem que estar balanceada. Então, essa receita, a receita do bolo que ela tem ali, a nossa receita vai ser a equação. A equação química é que eu tenho os reagentes e tenho o que foi produzido, tá certo? E balanceado.
Pronto, do mesmo jeito que eu tenho a, a receita do bolo, os químicos têm a receita do bolo deles, tá certo? Que é a equação. Essa equação aí eu tenho N2 mais H2, eu tenho NH3. Tá certo? Só que ela aqui tá pronta a receita do bolo. Só que não está balanceada. Por quê? Nos reagentes a gente deu 2H e saiu 3. Aí a gente vai ter que fazer o balanceamento, tá certo? Para depois fazer o. Mas é só quero que entendam o seguinte: no bolo eu tenho a receita, que é as substâncias, né? Leite, farinha, e tenho a quantidade, tá certo? Quantidade. 2 xícaras de farinha, 1 litro de leite, tá certo? Eu tenho aqui, ó, os reagentes, eu tenho o produto e eu tenho também a quantidade, tá certo? E a gente vai ver isso aqui. Isso aqui seria a minha receita do bolo. Então, ó, quando lhe perguntarem o que é estequiometria, ó, estequiometria determina a quantidade de reagentes consumidos e a quantidade de produto formado. Estequiometria determina a quantidade de reagente consumido e a quantidade de produto formado. Ok? Antes da seta, a gente viu que é reagentes. Depois da seta, é produto. Lembram? Tem a seta. Do lado esquerdo ficam os reagentes. A seta é como se fosse a reação, né? E no final da seta, eu tenho o produto que foi formado. Então, a estequiometria determina a quantidade de reagentes consumidos e a quantidade de produtos formados. Estequiometria, quantidade de reagente consumido e a quantidade de produto formado. Então, ó, vocês viram aquela fórmula lá? Aquela equação lá, aquela equação não estava balanceada. Essa aqui está, ó. Porque o que fica na frente, né? A gente aprendeu que são os coeficientes, ó. São os números que tem aqui, ó. Quando não tem nada, é um, né? Que eu coloco aqui para ela ficar balanceada. Agora ela está balanceada. Por quê? Ó, eu não tenho 2N aqui, ó. 1 vezes 2N. Então, está entrando no reagente 2N. Está saindo quanto? 2 vezes 1, 2. Está saindo 2N. Beleza. Tá certo? H. Está entrando quantos reagentes? Tinha 2. Eu botei 3 aqui. 3 vezes 2, 6. Está entrando 6H no reagente. Está saindo quanto no produto? Lembra que eu disse que esse 2 multiplicava tudo? Então, esse 2 multiplica aqui, ó, o H3. 2 vezes 3, 6. Então, está entrando 3 vezes 2, 6. Está entrando 6. E está saindo no produto 6. Esta equação está balanceada. Tá certo? A nossa receita do bolo está pronta aqui. Aí, com esse aqui, que já está certo, eu posso resolver um monte de problemas. Tá certo? Quantos N2 é necessário para formar? Deixa eu ver se dá tempo de fazer um exemplo aqui. Pronto, aqui, ó. Os coeficientes tá me dizendo o quê, ó? Eu tenho 1 mol de N2. Esse 3 aqui está me dizendo o quê? 3 mol de H2. E esse 2 aqui está me dizendo que eu tenho 2 mols de NH3. Tá certo? Isso aqui é mensurável, porque cada mol desse tem 6,02 vezes 10 a 23
átomos, ou 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, dependendo da situação. No caso aqui, moléculas, né? Então, recordando, 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. O mol é um amontoado, tá certo? E isso é numericamente igual ao que é dado em gramas por mol, tá certo? O valor, ele é mensurável. E também é numericamente igual a 22, 1 mol, 22,4 litros. Isso um gás na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Pronto, aqui, só isso aqui, tá? Um exemplo, né? Quantos mols de N2 são necessários para produzir 5 mols de NH3? É uma pergunta, né? Aí veja, quantos mols de N2 são necessários para produzir 5 mols de NH3? Aí, ó. Eu tenho a certeza e aqui eu tenho a dúvida. Tá certo? Ele quer 5 mol de quê? NH3. Se ele quisesse mol de H2, então isso aqui parava aqui, ó. Mas ele quer isso aqui, ó. Então, quer saber esse com esse. Quantos mol de N2? Aí, então, eu botei X para produzir 5 mol de NH3. Então, isso aí me gerou o quê? Uma regra de 3, que a gente viu agora há pouco. Então, veja, só para... a regra de 3, tá certo? Essa é a certeza. 1 mol de N2 dá 2 mol de NH3. Isso eu tenho certeza, né? E qual é a minha dúvida? 5 mol de NH3 é quantos mol de N2? Não sei. Aí eu faço isso, ó. Como eu falei para vocês, ó. Um tracinho aqui, regra 3. Ó. Um tracinho aqui, sinal de igual. Então, formou uma igualdade de frações. 1 sobre x é igual a 2 sobre 5. Quando eu tenho assim, 3 valores e uma incógnita, uma igualdade de frações, como é que eu faço? Multiplicação cruzada. Esse vezes esse igual a esse vezes esse. Tá certo? Vamos ver? Olha aí. Ó. Eu fiz aqui, ó. Esse vezes esse deu o quê? 2 vezes x igual a esse vezes esse. 1 vezes 5. 1 vezes 5 é 5, né? E o x que estava multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então dá x igual a 5 sobre 2. Qual é a metade de 5? 2,5. 2,5 o quê? Mol de quê? De N2. Ok? Tranquilo? Pronto, gente. Por hoje. Então, bom final de semana. Professor Wellington do Aqua, para Herém de Biribe, turma do primeiro ano de Química. Hoje é dia 11, eu nasci no dia 11. Hoje é 11 de dezembro de 2020, tá certo? A pandemia vai passar, para o ano, tá andando tudo junto aí, se Deus quiser. Saúde para a família, saúde para todos, tá certo? Quem quiser ir na escola para ver a presencial também pode assistir as duas, ok? Botaram o nome lá, aliás, saiu, mas já deve ter botado o nome no chat, né? Pronto, fiquem com Deus. Tenham um fim de semana maravilhoso. Muito obrigado, certo, por terem aparecido aqui na nossa live de Química. E que Deus abençoe a todos. Tamo junto. Tá certo?
Professor Júlia Brandão, bota de novo lá o nome que quiser. Quanto mais. Fiquem com Deus. Professor Wellington do APA, para a nossa querida Erem Bibiribe. Tá certo? A escola Erem Bibiribe. A escola que se bole. Bom final de semana para vocês. Tchau, Aqua. Tchau, professor. Boa aula, viu? Gostei da aula. Vou me ligar aqui, né? Tchau! Tchau, fique com Deus.